E nesta quinta-feira, em visita ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso, o presidente do STF-CNJ, ministro Dias Toffoli, falou sobre a suspensão das investigações com compartilhamento de dados detalhados sem autorização judicial. As informações detalhadas dependem da prévia autorização do judiciário. Você pode exemplificar? Isso é da seguinte forma que se dá. Um cidadão diz que tem 1 milhão de patrimônio e teve 100 mil de renda no ano anterior, quando faz a sua declaração. Se o COAF identifica que esta pessoa movimentou, por exemplo, 10 milhões, tendo só 1 milhão de patrimônio e 100 mil de renda, existe um desvio. Comunica ao Ministério Público, o Ministério Público pede a quebra de sigilo ao Judiciário, o Judiciário faz a quebra de sigilo. Isso tem um controle do Judiciário. Se não é feito dessa forma, se o detalhamento é feito sem a participação do Judiciário, qualquer cidadão brasileiro está sujeito a um vasculhamento na sua intimidade, e isso é uma defesa do cidadão. Então, essa decisão não impede as investigações. Essa decisão, ela autoriza, como foi o julgamento no Supremo e no plenário, as investigações que tiveram origem do compartilhamento global e depois o detalhamento com autorização judicial. É uma defesa do cidadão. Para repercutir a fala do presidente ministro Dias Toffoli, a gente recebe aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Eu queria pegar um trechinho da fala do ministro Dias Toffoli aqui no final e que eu acho que é um ponto crucial desse assunto. A investigação, essa decisão não vai atrapalhar de nenhuma forma as investigações que estão em curso, correto? William, exatamente. Nós temos aí investigações que elas tiveram origem a partir do compartilhamento de dados gerais e de montantes globais, e elas não estão, elas vão prosseguir de maneira normal, da forma como já estão sendo feitos os procedimentos, porque elas não se originaram do detalhamento de informações fiscais. O que acontece? O ministro, ao decidir assim, ele levou em conta o inciso, tanto o inciso 10º como o 12º da Constituição Federal, lá do artigo 5º, que prevê o direito do cidadão, né, de ter sua intimidade preservada e de ter também os seus dados bancários e fiscais preservados. A Constituição garante esse direito. Então, a inviolabilidade desse sigilo fiscal, desse sigilo bancário, só é permitida por meio de uma decisão judicial. Então, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Dias Toffoli, ao decidir desta maneira, ele, na verdade, está garantindo o cidadão, está prevenindo que provas ilícitas sejam geradas e até mesmo que, no futuro, venha a haver uma nulidade processual. Então, foi uma decisão tomada no Poder Geral de Cautela, ou seja, o ministro foi cauteloso no sentido de que as investigações, quando houver necessidade de informações pormenorizadas, informações detalhadas, que digam respeito a dados bancários, ao fisco, a dados fiscais, aí é preciso que haja intervenção do judiciário, é preciso que haja uma autorização prévia do Poder Judiciário para resguardar o cidadão, para resguardar até mesmo a própria investigação. Porque depois, se uma investigação, ela na verdade, ela se baseia em elementos que acabaram ofendendo aquilo que a própria Constituição garante, aquela investigação ela vai conter uma nulidade e no futuro isso vai gerar nulidade, talvez até de toda a ação penal. Então foi fundada nessa cautela que o ministro preferiu, na verdade, até fundamentando com base na Constituição Federal, em respeito à Constituição, naquilo que assegura exatamente esse sigilo tanto dos dados bancários quanto dos dados fiscais, é que o ministro se posicionou dessa maneira. Gisele, sobre essa matéria, em 2016 nós tivemos um julgamento semelhante. Tivemos um julgamento em 2016, inclusive foram, salvo engano, 5 ações diretas de inconstitucionalidade, todas elas, inclusive, da relatoria do ministro Dias Toffoli. Na oportunidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Complementar 105, que é de 2001, e essa lei complementar, ela autoriza o fisco a ter acesso a dados bancários sem autorização judicial. Na oportunidade da discussão disso no plenário, ficou consignado que esse acesso seria apenas a dados gerais, ou seja, a dados de identificação do contribuinte e dos montantes globais. Então, a situação que foi apresentada, do recurso extraordinário que o ministro Dias Toffoli acabou dando essa decisão fundamentada na cautela, ela, na verdade, traz uma informação a mais, porque diz respeito a informações pormenorizadas.
Então, naquela oportunidade, em 2016, quando o Supremo Tribunal Federal autorizou o acesso do fisco a dados bancários sem essa autorização judicial, foi feito exatamente autorizando apenas que dados gerais fossem acessados. Então, a decisão do ministro agora no RE, ela não contradiz a decisão que foi tomada em 2016. Ela, na verdade, está dentro da mesma linha. E agora o plenário, na verdade, poderá, porque foi uma decisão cautelar, uma decisão que será analisada pelo plenário em definitivo. Existe uma previsão desse julgamento ser realizado no dia 21 de novembro, onde todos os ministros da Corte poderão, na verdade, se manifestar acerca desse entendimento, e aí nós vamos ter um posicionamento do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ok, Gisele, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos ao cidadão e toda a sociedade. Boa tarde. Obrigado, Gisele, boa tarde.